tarde, né? Boa tarde a todas. Desculpe minha voz, estou rouca, né? Boa tarde a todos, a todas. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. E assim, é um prazer. Nosso mandato está sendo o canal para a gente estar debatendo essa temática. E aí, declaro abertos os trabalhos que tem, né, de audiência pública alusiva à democratização da educação. Eu queria convidar para compor a mesa o professor Suami de Paula L. Soares, chefe do Departamento de Educação da UFPB. Obrigada. Professor doutor Ricardo Figueiredo, presidente do Conselho de Representantes da ADUF. Ricardo Lucena. Irmão da minha companheira Márcia Lucena, candidata a prefeita na cidade do Conde, pelo PSB, pelo partido que eu milito. Olha aí, coisa boa. Professor doutor Dimas Lucena, prazer imenso. Doutor Roberto Rondon, Cordel UFPB. Olha aí, é o preferido. Senhora Conceição Aparecida Vieira, estudante de pedagogia, representando os discentes e as discentes. Bom, antes de começar, Terlúcia, minha querida Terlúcia, queria convidar você para a mesa, representando as feministas dessa cidade, desse estado e desse país. Venha-se embora. Feminista é negra. Olha só. Esse momento aqui, eu preciso fazer algumas justificativas. Primeiro, assim, o protocolo vai ser completamente quebrado e eu queria justificar assim, a ausência dos vereadores e vereadoras. Né? A gente está em período, assim, faltam 3 dias, né, para a eleição e está todo mundo em campanha e assim foram gentis em aprovar essa audiência pública em cima da hora. Então, assim, eu queria, inclusive, justificar a ausência de todos e todas e pedir a compreensão das pessoas que aqui estão, certo? Não tem vereador secretário, sou eu, né? Vocês querem ouvir o hino nacional? Gente. Então, pronto, vamos ficar em pé para ouvir o hino nacional. As vilas
Queria água, por favor. Autora, vereadora Sandra Marrocos, requerimento 24352, 2016. Senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores, a vereadora que subscreve, observando os dispositivos regimentais e após a deliberação do plenário, requer que se faça constar nos anais dessa casa a audiência pública que ocorrerá a partir das 15 horas do próximo dia 28 de setembro, alusiva à democratização da educação. Bom, eu vou fazer a justificativa oral ali, certo? E como não tem nenhum outro vereador, né, nem vereadora, a gente vai deixar desocupado. Queria Maria Eulina para compor a mesa. Seja muito bem-vinda, querida companheira. E Jeane Félix também, para compor a mesa. Sejam bem-vindas. Pode ir chegando. Pode se abrir aqui. Bem-vinda. Vou pegar a cadeira, viu? Só um minuto. O nome dela, se me dá, por favor. Não se preocupe. Eu vou chamar. Espera aí. Bom. Pega a caneta aí, por favor. Ó, gente, me desculpa, eu estou meio lenta, que eu estou cansada, viu? Mas vamos embora, vamos, né, energizar o debate, com certeza vai me energizar. Eu queria convidar as pessoas que estão ali atrás, tem cadeiras aqui na frente. E é bom porque a TV Câmara, ela pega aqui dentro, né? Então ainda tem quatro cadeiras desocupadas. Venham para cá, Lígia, chegue. Bom, inicialmente, né, eu queria dizer assim, da honra, né? Da honra, eu retornei para essa casa fazem 3 meses, né? Apesar de ter sido, Eulina, a 17ª vereadora mais bem votada no processo de reeleição. 10 outros vereadores assumiram o mandato com menos voto que eu, e a gente precisa sempre estar trazendo isso, porque eu sou mulher, eu sou negra, eu sou feminista, e eu sei exatamente a importância de nós mulheres estarmos ocupando esse espaço aqui, e todos os outros. Então, é sempre bom trazer, e também pelo mandato, como ele se formatou, né? A gente fez várias discussões e projetos de lei que são, inclusive, ferramentas de governo hoje, ao exemplo da Coordenadoria da Cidadania LGBT e da Igualdade Racial, ao exemplo da Família Acolhedora. E uma coisa que o mandato que eu representei, no primeiro momento aqui, ele fez e fez muito, foi a inclusão de temáticas nessa casa que não se fazia, né? Pra você ter ideia, a diversidade religiosa, a história da garantia de direito da cidadania LGBT, a igualdade racial, a questão das mulheres, né? A gente fez sessão em Casa de Santo, ou seja, e eu estava, particularmente, enquanto cidadã, né, que eu estou vereadora, mas eu sou cidadã, eu estava sentindo muita falta disso aqui, nessa casa. E é muito bom estar aqui. Eu espero estar por mais 4 anos, a partir de janeiro, mas estarei aqui até o final de outubro, com certeza, fazendo o que sei fazer e o que mais gosto de fazer, que é fazer com que os direitos eles sejam garantidos e criar espaço, ao exemplo do que a gente está criando hoje, para dizer que, em termos de garantia de direito, nenhum passo para trás, nenhum. Seja onde for. Nesse caso específico aqui, nenhum passo para trás, Suami, nenhum passo para trás, Dimas, na questão dos avanços, da democratização, de um olhar crítico, de um fazer crítico, de um ensino-aprendizado crítico. A gente não pode ter nenhum passo para trás. E a gente não pode... Eu costumo dizer que eu não me vendo, eu não me rendo e eu não me dobro. Nós não podemos nos render nem nos dobrar a esse momento que esse país atravessa. Então, eu queria dizer que... saudar, né, Suami,
e assim dizer do prazer da gente estar se conhecendo melhor, construindo junto. É uma honra para mim. Parabenizá-lo pelo último pleito, né, lá. Hoje ele é o vice lá do Centro de Educação, e foi muito bom saudar você e o Wilson, que não está aqui. Professora Jenny Félix, cadê ela? A gente foi em um momento estudantil, né? E é muito bom reencontrar, né, as companheiras que a gente estava juntas na época lá. E hoje, assim, ela está lá, eu estou aqui, a gente está ocupando nosso espaço nessa questão das mulheres cada vez mais fortalecidas. Eulina, para mim, é uma grande referência, enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto educadora. Sou sua fã e é uma honra grande estar hoje à tarde aqui para a gente construir e desconstruir e construir novamente juntas. Minha querida Terlúcia, né? Feminista, negra, uma das mulheres mais interessantes que eu tenho a honra de conviver e de construir. É muito bom ter você. Conceição, que está aí, né? Já estive aqui muitas vezes. Aqui em outros espaços, aqui bem pouco, porque na época não tinha muito, não. Pode se tremer à vontade. Cada fala é uma fala. Tem vezes que eu tremo, gaguejo. É assim mesmo, né, Lígia? E aí, mas sempre está ocupando, assim, enquanto estudanta, está colocando aqui, que a gente está se colocando também contrário a isso que está sendo colocado. Professor Roberto, né? Queridinho, eu percebi aí, viu? E, com certeza, um grande lutador do povo, né? Saudar também Ricardo Lucena, meu companheiro de construção de um mundo mais justo, mais inclusivo. E Dimas, né? Dimas, professor Dimas, para mim, um dos baluartes na defesa de uma educação crítica, de uma educação inclusiva, de tudo que estão querendo roubar de nós e que a gente não vai deixar. Então, gente, hoje à tarde, né, desde que eu estou aqui, assim, a gente precisa sempre estar colocando, primeiramente, segundamente, terceiramente, fora Temer, sim. Fora Temer, principalmente, fora tudo que ele representa. Tudo. É um ataque muito grande ao Estado Democrático de Direito. É um ataque muito grande à questão dos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E eu estou rodando essa cidade. Eu estou novamente em um processo de conquista de mentes e corações na cidade de João Pessoa, e eu queria compartilhar algo com vocês. Há 4 anos eu fiz essa mesma caminhada, com algumas, né, poucas mudanças, mas eu vi necessidade há 4 anos atrás, mas eu vi moradia popular, eu vi creche, eu vi ProUni, eu vi Reúne, eu vi Ciência Sem Fronteira, eu vi Minha Casa Minha Vida, eu vi Bolsa Família, eu vi inclusão. Eu estou fazendo esse mesmo percurso. Sabe o que estou vendo? Fome. A fome voltou. A gente tinha necessidade. Há 4 anos atrás, você entrava numa casa e você percebia que faltava algo, né? Em alguns momentos, até algo em termos de alimentação. Mas aí eu estou muito angustiada com isso, sabe? E cada vez mais eu quero e eu desejo estar aqui. Porque estar aqui não sou eu. Estar aqui é algo muito coletivo. E quando eu vejo a fome, novamente, você sentar numa reunião e você vê uma primeira fileira, uma segunda fileira, formada de criança, e você perceber que o olho dela está sem brilho. E minha mãe dizia, né? Eu sou lá do sertão, da Paraíba, filha de um trabalhador rural, e minha mãe, uma grande mulher, se ousou, naquela época, montar um cartório numa cidade de 4 ruas. E ela dizia, minha filha, quando a pessoa está com fome, a primeira coisa que some é o brilho do olhar. E é verdade. E isso tem voltado nessa cidade. E a gente sabe por quê. Eu fui numa reunião e aí sai muito emprego. Eu tenho muito respeito por quem pede emprego. Eu digo sempre que não é minha tarefa, enquanto vereadora, dar o emprego de imediato. É minha tarefa fazer com que postos de trabalho apareçam através do meu fazer político. É minha tarefa orientar que tem cine, é minha tarefa lutar para que se tenha cursos profissionalizantes, para que as pessoas que se formem e se capacitem cada vez mais. Mas a minha tarefa não é dar emprego. E aí, quando alguém me pergunta, aí eu digo para ela, né, o seguinte, que
É muito difícil estar nesse momento. Eu fui no local e eu digo para ele, olha, eu tenho muito respeito, porque quando alguém entrega um currículo para você, é uma esperança, inclusive, de uma vida melhor para a sua família. E eu cheguei numa casa e um rapaz falou para mim, é porque eu sou pedreiro, e desde fevereiro que parou de se construir. E ele sabe o programa Minha Casa Minha Vida sofre um corte e a gente está desempregado. Então, eu estou trazendo isso porque tem tudo a ver com o que a gente vai discutir aqui hoje. Absolutamente tudo a ver. E aí esse governo, caçador de direito, ilegítimo, que assume através de um golpe, que não me representa, pode mandar me queimar em praça pública, que eu vou continuar dizendo que ele não me representa porque ele não me representa. E aí ele caça o que está em jogo, é FGTS, é licença maternidade, é férias remuneradas. É isso que está em jogo. E não é distante das pessoas em situação de pobreza, não. Não é distante da classe trabalhadora. É batendo na porta. E aí, a defesa intransigente ao Estado Democrático de Direito, ela tem que se fazer no nosso cotidiano, onde a gente estiver. Seja no espaço que a gente estiver. E em relação à questão das minorias, né, de direitos historicamente adquiridos das mulheres, dos negros e negras, LGBT, diversidade religiosa. E aí, mas a gente tem que dizer, e eu digo e reafirmo, nenhum passo para trás. Se tiver que dar passo para trás, eu fico dura aqui, pode empurrar que eu não caio. E aí a gente vai falar do que a gente vai falar hoje, né? De você ser proibido, sabe, professor Dimas, e proibida de fazer uma educação, como eu já coloquei no início, crítica, um ensino, aprendizado, que é ensinar. Se eu não fosse assistente social, eu queria ser educadora, porque essa questão é uma troca que você faz, né? E essa história de escola sem partido, primeiro, não existe nada sem partido, né? Porque eu tenho um partido, eu sou do campo democrático popular, sou da esquerda, é daqui que eu sou. E você não pode... Agora, isso aqui é uma escola com mordaça. Estão querendo tirar a questão da criticidade do ensino-aprendizado. Estão querendo, sabe o quê? Perseguir professores e professoras. Eu vim para cá e, quando eu vejo, tem uma postagem do ministro da Educação dizendo que vai tirar as regalias dos professores e professoras, porque é uma das grandes culpadas pela crise que está se vivenciando hoje nesse país. Você tem defensores de escola sem partido, e, para ir encerrando minha fala, gente, isso foi construído. Quando se vem defender a questão de uma família, né? O conceito de família, que vem fortemente querer atingir a cidadania LGBT, óbvio. Mas, quando diz o Estatuto da Família, ela atinge, sim, óbvio, a cidadania LGBT, mas atingiu mais do que nunca as mulheres. Eu olho na minha casa, eu tenho um filho e uma filha de um primeiro casamento e um outro filho de um segundo. E aí não é família? No Estatuto da Família, o que é que está sendo colocado? Que apenas família composta de pai, mãe e filhos biológicos que serão considerados família. Isso é uma preparação, porque, se você vê na questão da escola sem partido, tem algo lá que diz exatamente como é que tem que ser a família. E aí chega esse absurdo, né? E eu fui ler um pouco, e hoje eu tenho certeza que eu vou aprender muito mais com quem está aqui comigo. Uma questão, eu não sou advogada, eu não sou do jurídico, eu sou assistente social de formação. E aí criou-se uma associação de defensores e defensoras da escola sem partido. Sabe qual foi? A primeira ação judicial que se entrou foi contra o INEP, na INEP, por conta da temática da redação, que era a violência contra a mulher. Ou seja, aí você vai numa preparação, se tira o conceito de gênero de todos os planos de educação. E eu disse uma vez para uma companheira não, para uma vereadora aqui, que ocupa o mesmo espaço que eu, que ela foi para um programa de rádio comigo e disse que era uma honra ter defendido a tirada do conceito de gênero do Plano Municipal de Educação, e que tinha sido por unanimidade. Eu disse, pô, eu vou dizer uma coisa para você, se eu estivesse lá não seria por unanimidade, não. E eu tenho muita pena, sabe? Porque as mulheres, mais do que nunca, mais uma vez, as mulheres foram fortemente atingidas quando se tira a questão do conceito de gênero. Como é que você não vai discutir as diferenças? Eu disse, minha senhora, de uma vez por todas, pare de confundir
conceito de gênero, ideologia de gênero com orientação sexual. Pare com isso, porque não é isso. É também isso, mas é algo muito mais amplo do que isso. E em relação... Então, isso tudo, quando se tira os conceitos de plano nacional, estadual e municipal, quando você apresenta um Estatuto da Família que já diz exatamente como ela é, isso tudo está se preparando. E agora vem a questão da escola sem partido, onde você quer colocar mordaça nos professores e professoras, onde você quer construir cidadão e cidadão que não seja crítico, que não faça análise. Mas, para encerrar, eu queria dizer que isso não vai acontecer. Nós não iremos permitir que isso aconteça. Ninguém, as pessoas, os estudantes, eu queria saudar e parabenizar os estudantes e as estudantes de pedagogia que estão aqui, esses guerreiros e guerreiras que estão aqui na mesa, e dizer que enquanto eu estiver nessa casa, espero que por mais 4 anos, mas enquanto eu estiver aqui, em nenhum momento eu irei permitir que direito, seja ele qual for, e que injustiça aconteça sem que o debate aconteça. Então, muito obrigada, prazer imenso. E agora vamos para o mais importante, que é ouvir vocês. Obrigada. Olha só, a gente vai fazer assim. A gente só pode ficar aqui até 5h30, 6 horas, viu? Aí, geralmente, a gente dá 5 minutos para fala, só que não está mais apitando, mas geralmente a gente dá um pouco mais. Mas só para ir organizando as falas. E também, para que o debate fique bem democrático, a gente bota uma pessoa daqui e uma da plateia, se alguém do plenário se inscrever, tá certo? Então, Cadê Suami? Desculpa. Suami de Paula Eres Soares é chefe é vice-diretor do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba. Pode falar daqui ou pode ir para lá. Está tudo quebrado aqui hoje mesmo. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Gostaria de saudar todas e todos que estão aqui, especialmente nossa querida vereadora Sandra Marrocos. Sandra, quando nós, de certa forma, conversamos para abrir esse espaço para o debate aqui na Câmara de Vereadores, na Casa do Povo, nós temos e vemos em você, querida, uma pessoa que nos representa de fato, né? O vereador é aquele que representa a população, mas a população ela não é uma questão, né, sem rosto, sem vida, sem história. Sandra é uma pessoa que representa a luta, a vida, né, as batalhas de um povo que quer, de fato, ser protagonista na sua cidade. Então, esse momento que é um momento de que todos nós somos protagonistas para discutir educação, nós queremos, de fato, agradecer a sua ação, né, de propor essa audiência pública e, de fato, ocupar esse espaço como protagonistas. E, de certa forma, o tema dessa audiência, que é democratização da educação, obviamente nós vamos falar de todas as ameaças que a educação brasileira tem sofrido. Eu costumo sempre dizer que existe na filosofia um termo em alemão chamado Zeitgeist, que significa espírito do tempo. O que significa isso? Em geral, o Zeitgeist, são os elementos morais, os elementos culturais que fazem uma época ser uma época. E eu posso dizer que hoje nós temos um espírito do tempo extremamente conservador. Conservador em vários aspectos. Na questão de gênero, nós temos tido ataques diretos às conquistas que nós tivemos nos últimos 12 anos. Nas questões dos direitos trabalhistas, como a vereadora bem destacou, e também no caso da educação. Nós sabemos, por exemplo, que na última semana foi aprovada uma medida provisória tortuosa, para a reforma do ensino médio. Queria até, vereadora Sandra Marrocos, dizer que, sem dúvida nenhuma, é um tema que a Câmara deve, muito provavelmente, discutir também, porque é uma grande afronta aos avanços que nós temos tido no campo da educação, e uma grande afronta, inclusive, porque desprofissionaliza a profissão de professor. Então, esses elementos eles não estão simplesmente na época, no tempo, por questões pontuais.
Não é? São vários os ataques, são várias as ações que têm, de fato, colocado a educação em xeque e as nossas conquistas em xeque. Mas eu queria, na verdade, ocupar esse espaço e deixar, obviamente, para vocês e para os nossos colegas que estão na mesa um tempo suficiente para o debate, mas eu queria ocupar esse momento para ler aqui uma nota que foi produzida pelo Conselho de Centro do Centro de Educação. Né? Nós, aqui, na nossa grande maioria, somos, né, participamos do Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, e no último dia 14 de setembro, o Conselho do Centro de Educação aprovou uma nota que foi construída por um departamento do nosso centro, o Departamento de Metodologia, e eu queria ler essa nota e fazer do meu discurso, portanto, a voz do Conselho e do Centro de Educação aqui nesta casa, que é a Casa do Povo. O título da nota é Não ao Projeto Escola Sem Partido. O debate sobre o projeto que tramita na Câmara dos Deputados, que propõe mudanças na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, denominado pela imprensa de Escola Sem Partido, tem ganhado cada vez mais repercussão na sociedade, exigindo dos educadores e das educadoras um posicionamento e uma ação de mobilização contrária ao referido projeto. Vale ressaltar que esse projeto nasce do movimento Escola Sem Partido, fundado em 2004 pelo Procurador da Justiça de São Paulo, Miguel Najib. Em 2014, o deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, pediu que Najib escrevesse um projeto de lei baseado em suas ideias. Assim nasceu o PL 2974 de 2014, que foi apresentado na Assembleia Legislativa Estadual do Rio de Janeiro, a LERJ. O irmão mais novo da família Bolsonaro e vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, propôs um projeto semelhante na Câmara de Vereadores. Miguel Najib, portanto, disponibilizou em um site os dois projetos, o estadual e o municipal, para que os deputados e vereadores pudessem copiar o conteúdo e apresentar em seus municípios ou estados projetos de natureza semelhante. Desde então, o projeto já tramitou em ao menos 10 assembleias legislativas e em 9 câmaras de vereadores. Já foi aprovado em Maceió, Campo Grande, Santa Cruz do Monte Castelo e aqui Picuí, que é uma cidade aqui da Paraíba. Trata-se, evidentemente, de um projeto absurdo do ponto de vista educativo, contraditório em sua própria elaboração e inconstitucional no campo jurídico. Ele poda a livre expressão de pensamento, garantida pelo artigo 5º da Constituição Federal de 88, proibindo professores e professoras de expressarem suas ideias e interpretações em sala de aula. A iniciativa de setores conservadores da sociedade, ao propor um projeto de lei dessa natureza, tem um significado perverso para a sociedade e para a educação brasileira. Representa uma concepção de educação arcaica, que tem como premissa a defesa de uma sociedade fundamentalista, moralista e conservadora, na forma e na organização das relações sociais de produção. A neutralidade promulgada no artigo 2º do referido projeto de lei, o qual expressa que a educação atenderá aos seguintes princípios, né, neutralidade, política ideológica e religiosa do Estado, objetiva, na verdade, fortalecer a visão hegemônica conservadora, visto que não existe neutralidade e que pretende, portanto, camuflar uma posição ideológica muito clara. O fortalecimento da escola a serviço de um modelo econômico capitalista e de um modelo conservador no sentido moral. Na perspectiva freiriana, de Paulo Freire, portanto, não se está politizando a educação, porque ela sempre foi política. Historicamente, ela sempre esteve a serviço das elites. No presente momento, estamos querendo continuar avançando na possibilidade de uma educação multicultural, libertária e democratizante, capaz de problematizar a realidade. No citado projeto, há um artigo que afirma, entre aspas, que o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, fecha aspas. A afirmação é completamente ilógica, visto que tais práticas não constituem a regra que predomina entre os professores críticos e competentes, os quais desempenham seu ofício de forma ética e respeitosa. Os alunos também não são uma folha em branco, mas são sujeitos sociais que trazem saberes e conhecimentos, histórias que lhes possibilitam a formação de juízo de valor. E isso precisa ser reconhecido como um aspecto fundamental do processo educativo.
Eu vou sintetizar porque eu gostaria de chegar a um ponto que finaliza a minha fala e, ao mesmo tempo, amplia para um debate. Trata-se, portanto, de um projeto que tem diversas dimensões em questão, mas que tem como foco remover o caráter educativo da escolarização, podando o direito fundamental da liberdade de ensinar e aprender garantido pela Constituição brasileira. Em contraposição a esse projeto, a sociedade civil tem se mobilizado e, numa grande articulação, lançou, em 14 de julho de 2016, a Frente Nacional contra a Escola Sem Partido. E também são várias as ações contrárias a esse movimento, e uma dessas ações é, inclusive, esse momento aqui na Câmara de Vereadores da nossa cidade, da nossa capital. Diante dessas questões, e aí finalizo, educadores, educadoras, professoras e professores de instituições públicas de ensino superior têm o dever e a responsabilidade de se posicionar contrários a esses projetos de lei, e especificamente ao 867 de 2015, que tramita na Câmara Federal. Assim como nós, comunidade acadêmica do Centro de Educação, representada pelos conselheiros do Centro, aqui fazemos, expressando o nosso não ao projeto Escola Sem Partido. Muito obrigado. Menina, olha, ele escaratiu, viu? Agora, a doutora Maria Eulina Pessoa e depois o professor doutor Dimas. Lembrando, são 5 minutos, mas prorrogáveis, viu? Não, eu vou ser bem breve. Eu saúdo a todos, a Sandra, especialmente por esta iniciativa tão importante, aos demais colegas aqui da mesa e a todos vocês que estão aqui presentes para o debate. Realmente, como o Suami já colocou, o projeto Escola Sem Partido ele é preocupante, por um lado, mas a gente fazendo uma leitura cuidadosa dele, a gente vê que é confuso, contraditório, capcioso. Na verdade, é um projeto contra a diversidade das famílias, porque as famílias são diversas não apenas na estrutura familiar, mas também em seus valores e estilos de vida. E a escola tem que ser inclusiva de todas as famílias e de todas as crianças, não é? Independentemente das várias diferenças e da diversidade humana. Então, há muita confusão com relação a essa questão de gênero. Eu acho que isso é preocupante, porque eu também represento aqui o NIPAM, que é o Núcleo de Estudos de Gênero do Centro de Educação da UFPB. A gente precisa realmente avançar na compreensão desse conceito. Gênero não é uma ideologia. Ideologia é o machismo. Se você quiser chamar ideologia de um conjunto de ideias, todos os ismos são ideologias, não é? Mas gênero é um conceito científico que tem uma história, aparece mais ou menos na década de 60, 70 do século passado, para dizer que as expressões ou as identidades feminina e masculina não são de origem biológica, não são determinadas pela biologia. São construções culturais e aprendizagens. A gente aprende a ser homem ou mulher de um jeito ou de outro. E, na verdade, quando parece, por um lado, que toda essa campanha desse movimento fundamentalista é contra a diversidade sexual e de gênero, como Sandra disse, atinge todos os direitos das mulheres que foram duramente conquistados ao longo do século XX e na última parte do século XX. Então, assim, quem é feminista como eu, Sandra, né, quem defende os direitos das mulheres, defende também os direitos de todas as pessoas lésbicas, gays, todas as pessoas homossexuais, transexuais, travestis, transgêneros. Então, nós defendemos todos esses direitos de expressão de gênero, das várias formas de desempenhar a masculinidade e a feminilidade e todas as expressões da sexualidade, né? Então, realmente, mas eu tenho esperança de que, no chão da escola, de que as pessoas realmente
leiam esse projeto e debatam. A gente tem muitos materiais interessantes. A Unesco, inclusive, a ONU Mulheres e a ONU como um todo assumiu a questão de gênero agora. Tem 6 planos de aula, mas eles estão mais para o ensino médio. Mas, enfim, a gente já tem no currículo do ensino fundamental, desde a década de 90, o tema transversal orientação sexual. Mas a ONU está encampando essa educação sobre gênero. Por quê? Preocupada com a questão da violência contra a mulher. Aqui a gente tem a Lei Maria da Penha, mas a questão da violência de gênero, ela é gravíssima, ao ponto de estar sendo agora encampada pelas Nações Unidas como um todo. É a campanha chamada Eles por Elas. O que a gente quer é que todos os homens se tornem feministas, porque só assim a gente vai acabar com a violência de gênero, com a violência contra a mulher e, inclusive, com as guerras, porque o feminismo é pacifista. A gente quer um mundo de paz, a gente quer uma escola em paz, onde todas as crianças têm o direito de se educarem, independentemente de qualquer diferença ou marcador de identidade. Fico por aqui. Obrigada. Eu vou chamar porque é minha amiga, mas eu esqueci o sobrenome, Angeluce Vempra Soares, uma grande companheira, trabalhou na Amazônia e hoje está lá, né? A gente se conheceu há alguns anos nessa cidade e na luta. Uma honra lhe ter aqui. Agora, professor doutor Dimas Lucena, fica à vontade. Boa tarde para todas, para todos. A minha saudação à mesa, a todas e todos, dizer que fico honrado e feliz em companheiros com tanta sensibilidade e, ao mesmo tempo, racionalidade, ombreando nessa luta, e, aliás, em diversas lutas. Saudar a vereadora, uma guerreira, uma lutadora, Sandra Marrocos, cuja trajetória eu conheço. Venho de uma cidade distante, no Alto Sertão da Paraíba, uma cidade muito pequena, chamada Curral Velho, mas ela veio com sonhos grandes, porque ela tem um coração grande, ela tem uma sensibilidade grande, ela tem uma vontade de justiça social imensa, e isso é a trajetória dela. E por isso é importante, Sandra, pessoas como você ter espaço dentro do Estado, dentro do Legislativo, para criar as trincheiras da resistência, para inspirar corações e mentes, para mostrar que não podem impor um Estado e uma ideia de sociedade de acordo com o que as elites reacionárias desse país querem e vêm implantando secularmente. Em relação ao projeto Escola Sem Partidos, é bom dizer, não é apenas esse projeto, são cerca de 11 projetos. Um fala, inclusive, no assédio ideológico. O aluno que se sentir constrangido, o professor, no conjunto desses projetos, poderá ser demitido, poderá ser preso. E como se dará, senhoras e senhores, as denúncias? Se darão de forma anônima. Diz o projeto de lei Escola Sem Partidos que cada Secretaria de Educação irá criar uma ouvidoria específica para isso. E qualquer pessoa poderá denunciar o professor. Estamos vendo, e uma leitura simples, mas uma leitura racional mostra isso, é a preparação de uma verdadeira caça às bruxas. Vejam vocês como é apresentado o professor no site do Escola Sem Partidos. Ele aparece como uma figura opressora, carrancudo, fechado, com um olhar agressivo. Os alunos sempre amedrontados, frágeis diante dessa figura terrível. Os nazistas fizeram isso com os judeus, para preparar uma imagem, um estereótipo que não é verdadeiro, até porque
Quem defende uma educação libertária sabe que não se pode trabalhar com rótulos. Rotular é incapacitar. Rotular é estimular preconceitos. E tudo o que o magistério, os professores e as professoras desse país precisam, mais do que nunca, é serem respeitados. É uma política de capacitação permanente. É plano de cargos e salários. É justiça. É dignidade no trabalho e na vida. Estamos diante de um dos maiores ataques da história desse país contra o magistério e contra a educação brasileira. Isso não é desarticulado. Me digam os senhores e as senhoras o que representa, agora mesmo, a reforma do ensino médio por medida provisória, quando o Plano Nacional de Educação vinha sendo discutido em audiências. De repente, alguns iluminados, na verdade, com o interesse do grande capital privado, porque a FEBRABAN, porque a Fiesp, e porque o capital sem pátria, o capital especulativo, foi que patrocinou esse famigerado projeto chamado Um Salto para o Futuro, que é um conceito de sociedade violento, um conceito escravagista, um conceito ditatorial. E sim, a história vai julgar nossas palavras. Houve nesse país um golpe parlamentar, institucional, com apoio dos setores do judiciário, setores do Ministério Público. Sim. E por que querem implantar isso? Para justamente sustentar os ideais desse golpe. Além das denúncias anônimas contra os professores e professoras. Sabe o que diz o projeto? Sabem? Vejam o que diz Humanidade. Diz o Escola Sem Partidos que a lei ficará, diz até o tamanho. Pode deixar o professor concluir, viu? Obrigada. Ficará fixado nas secretarias, em cada sala de aula. Todos os pais receberão a lei. E na sala de aula, você chegar no seu local de trabalho e está lá dizendo o que você pode ou não pode dizer. Senhores, o que é isso? Os países que cresceram, tipo, como a Finlândia, a Coreia do Norte, os que investiram realmente em educação, valorizam seus professores e professoras. Lá, ao contrário, jovens sonham em serem professores, porque são nações que reconhecem que não serão grandes jamais sem uma educação democrática, sem uma educação libertária, sem professores respeitados e valorizados. Isso não é uma luta do magistério. Isso tem que ser uma luta que envolva alunos e alunas, pais e mães, todos os segmentos da sociedade, todos aqueles que precisam fazer essa leitura pública, essa leitura crítica do que significa o Escola Sem Partidos, do que significa essa reforma do ensino médio, como, por exemplo, professores, para dar aula, não precisarão mais ter licenciatura. É um retrocesso imenso antes da LDB. Ou seja, o que é notório saber, senhores, para concluir, na prática, o que vai ocorrer não é notório saber que vão buscar notória subserviência aos políticos que, abre aspas, exercem seus poderes. Quantos prefeitos em todo esse país que não têm nenhum interesse com a ética, com o bem-estar, com o desenvolvimento humano e social, nem com a democracia, apenas com seus próprios interesses, não passarão a perseguir e demitir professores com base nessa lei e poderão contratar professores que não são formados, poderão contratar pessoas, abre aspas, de notório saber. É inconcebível. É inconcebível. É a essência, é o âmago de um Estado totalitário que nós não podemos aceitar. Não podemos. O meu coração de professor fica indignado com essa dimensão. E eu quero encerrar, se me permite, concluir com as palavras de um jovem poeta que lutou contra a escravidão.
apesar de seu pai ter sido proprietário de terras, o poeta Condor, porque via alto, porque sonhava alto, porque não admitia a escravidão. E a nossa sociedade sempre foi uma cultura ditatorial e escravagista. Temos que ser, pelo contrário, libertários e democratas. E diz um poeta Condor, ele viu a bandeira brasileira em um navio negreiro. Uma das coisas mais hediondas da vida, a escravidão. E há várias formas dela. E ele diz, e ele condena o povo. Ele condena a nação que pratica a escravidão. E ele diz, existe um povo que a bandeira empresta para cobrir infame e covardia. E deixa transformar-se nessa festa em um manto impuro de uma bacante fria. Como pode existir uma sociedade, um país que empreste, que deixe sua bandeira servir para a escravidão, para a infame e para a covardia da escravidão? Mas ele olha e vê a bandeira do Brasil. Meu Deus, meu Deus. Mas que bandeira é esta? Que impudente na gávea tripudia. Silêncio, musa. Chora, mas chora tanto que o pavilhão se lave no teu pranto. Aure verde, pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança. Tu que fosse hasteada dos heróis na lança, antes te houvessem rasgado, antes te houvessem roto na batalha, do que servires a esse povo de mortalha. É infâmia demais. Levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca este pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. Quero conclamar a todos aqueles que têm um coração e que desejam respeito, liberdade e justiça. Ler, compreender, fazer uma leitura do que significa esses projetos e o Estado que estão querendo implantar, para ter uma reação democrática, para que todos nós possamos ter a mesma indignação que moveu o poeta Condor, o poeta Castro Alves. Muito obrigado. Agora, né? Disse que a gente ia ficar bem mais sabida hoje à tarde aqui, tá vendo? Sempre fica mais sabida. E quando tem um povo desse, queria convidar o doutor Ricardo Lucena, tem de Figueiredo aqui, né? Presidente do Conselho e representante da ADUF. E depois, minha companheira feminista Terlúcia Silva. Bom, boa tarde. Eu quero saudar a mesa em nome da vereadora Sandra Marrocos. Saudar todos os presentes, senhoras e senhores. Primeiramente, fora Temer. E depois, eu não estou aqui como representante da ADUF, eu estou aqui até porque nós não fizemos essa discussão de representação antes de vir aqui, mas eu estou aqui como membro do Conselho de Representantes da ADUF e como membro associado do Sindicato dos Professores da Universidade Federal da Paraíba, e especialmente estou aqui como professor indignado com todo esse processo de desmonte, de desmantelamento que nós estamos vendo passar pelo sistema educacional brasileiro. Quer dizer, eu folgo em saber e estar aqui no sentido de fazer uma discussão sobre a escola democrática, que é a escola mais ameaçada que vemos hoje. Né? Pode ela ter o nome, essa ameaça ter o nome de escola sem partido, de reforma X, Y, ou os 11 projetos, como disse o Dimas aqui, sobre essa questão relativa à educação e o desmonte da estrutura educacional brasileira e a estrutura política brasileira como um todo. Então, esse é o motivo da minha presença aqui também, para denunciar e, quem sabe, podermos juntos começar a anunciar o nosso desejo de aprofundamento, e não de cerceamento, mas de aprofundamento do processo democrático da escola brasileira, que apenas estava tendo algumas lufadas de arejamento nesse sentido.
embora muitas vezes tenhamos visto também recentemente um retrocesso nos caminhos dessa escola que nós tanto pleiteamos aqui. E eu queria dizer isso mostrando apenas a partir da escola sem partido, o que vai ser refletido posteriormente nesses outros processos, que dos 6 itens, que quem teve curiosidade de ver, dos deveres do professor, 4 deles começam literalmente com a seguinte expressão: o professor não, o professor não, o professor não, o professor não. Quer dizer, há um processo negativo de toda a ação possível para um dos entes da prática escolar, da prática educativa. Ou seja, o professor não. E dos 6 itens que devem ficar à mostra na escola, todos eles negam, antes de possibilitar o fazer, negam o próprio fazer. E eu acho que é contra isso que nós temos que nos depor, nós temos que nos colocar contra essa questão que está sendo posta para todo o sistema educacional brasileiro. E é contra isso que nós temos que nos indignar. Nós temos que trazer o discurso, como trouxe o Dimas, como trouxe antes dele o Suami, e a professora Eulina, no sentido de denunciar essa prática, que vem muito mais para cessear do que para promover, para promulgar a possibilidade de ações democráticas no âmbito da escola. Então, eu sou contra a escola sem partido, cujo nome é impróprio porque, na verdade, é um nome de fantasia, né? A intenção é outra, não é necessariamente discutir o sem partido, mas é discutir uma série de outras questões, até porque ela é bem partidária. Eu sou contra as novas intenções com relação ao ensino médio e posso até dizer aqui que sou contra o que virá, que já é muito bem anunciado, o desmonte da Universidade Pública Brasileira. Isso está já anunciado. Quer dizer, pode não estar dito, mas já está anunciado. E nós temos que começar a refletir, a trabalhar sobre isso, mas refletir só não. Nós temos que começar a trabalhar contra esse tipo de desmonte que está aí em andamento. Então, eu quero com isso dizer, não vou me alongar mais, eu acho que as questões aqui colocadas e as que virão trarão esses elementos com muito mais propriedade, mas eu quero aqui dizer o seguinte: eu sou professor porque gosto de sê-lo, acredito na possibilidade, na ação crítica da ação docente, na proposta crítica da ação docente, e acredito, especialmente, na capacidade de anunciar o porvir, de anunciar as possibilidades de superação das condicionantes que nos tentam marcar a conduta e a maneira, diminuir a nossa condição de cidadão e de atuação na vida pública, na vida da polis, ou seja, na vida da cidade. Então, eu sou professor por conta disso, porque eu acredito na possibilidade de ser mais. E é isso que eu tento mostrar para os meus alunos, é isso que eu tento ser para mim mesmo, e é isso que eu comungo com os meus colegas na universidade e fora dela. 2 minutos para concluir. 2 minutos, eu vou concluir lendo, diferentemente de Dimas, que não tem uma memória capaz de elaborar toda a poesia, eu quero concluir lendo um verso de Carlos Drummond de Andrade, nesses 2 minutos, que chama justamente Memória, para que nós não nos esqueçamos os nossos papéis. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Então, vamos em frente. Olha aí, ainda tem poesia. Agora, minha companheira Terlúcia Silva, representante, né, das mulheres feministas e negras. Só para deixar registrado, primeiramente, fora Temer. Saudar a mesa, né, toda a composição da mesa. Algumas pessoas eu não conhecia, mas já fiquei muito satisfeita com o que eu ouvi. E saudar a grande companheira Sandra Marrocos. Eu sempre digo, Sandra movimenta essa casa, não é? E a gente sabe
porque a gente ficou um tempo sem saber o que estava sendo discutido aqui, porque a gente não tinha Sandra para movimentar e para dizer, está acontecendo isso. Então, desse ponto de vista, eu quero saudar a companheira e torço, desejo muito que você permaneça aqui, porque a gente precisa saber o que essa casa está fazendo, né? Porque o que a casa faz, né? O que uma lei faz, implica na vida das pessoas, né? Não é um papel. E, assim, eu quero chegar nesse lugar como feminista, ativista do movimento de mulheres negras, do movimento feminista, do movimento negro, com essa preocupação, né, com esse projeto que é mais um absurdo, que é mais um ataque, e é mais um projeto que vem para cessear, né? E eu, enquanto feminista, enquanto mulher, sou contra qualquer tipo de mordaça, né? E esse projeto é muito perigoso, porque eu vejo nele perseguição, eu vejo nele criminalização. Nós que somos do movimento social, a gente sabe o que é criminalização. Nós que somos pobres, negras, a gente sabe o que é criminalização. Então, é uma palavra que é muito familiar, é muito conhecida para a gente e nos amedronta, e tem que nos amedrontar. Mas não pode ser um medo que nos paralise, né? Por isso que é importante esses espaços de discussão. E eu sempre vejo, eu não sou educadora, eu sou assistente social, não sou professora, não sou da área de educação, não tenho acúmulo na área, mas, para mim, a educação eu sempre vejo como possibilidade de alteração, de mudança de comportamento, de mentalidade. E eu fico pensando num projeto que quer barrar exatamente essa possibilidade. Então, eu fico pensando na questão dos direitos das mulheres. Quando deixamos de discutir gênero, que muito bem a professora Eulina falou, não é isso ou aquilo, se trata de relações, quando eu deixo de discutir isso na escola, eu estou contribuindo para o aumento e para a naturalização da violência contra as mulheres, por exemplo. Quando eu digo que homens e mulheres são desiguais e que o homem é superior, estou contribuindo para os índices de violência contra as mulheres. Quando eu deixo de falar que a capoeira é um elemento da cultura negra importante, que a religião de matriz africana, né, deve ser respeitada, eu estou contribuindo para o aumento da evasão escolar, por exemplo, e contribuindo com o aumento do genocídio da juventude negra. A Paraíba, né, apresenta altos índices tanto de violência contra as mulheres como de violência contra a juventude negra. Então, não é apenas uma lei, não é apenas um projeto, traz implicações sérias na nossa vida. Então, isso, para a gente, é muito preocupante. Hoje, 28 de setembro, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho de Luta pela Descriminalização do Aborto. A gente precisa discutir sobre aborto, porque as mulheres morrem em consequência de abortos inseguros. É uma realidade que existe. A gente não pode não trazer para a sala de aula essa discussão. A gente não pode fazer de conta que o problema não acontece e a gente não pode criminalizar a mulher que aborta, porque eu não escutei nenhuma vez uma mulher dizer eu vou engravidar hoje e daqui a 2 meses e 5 dias eu vou abortar. E uma mulher não engravida sozinha. Então, a gente não discute a responsabilização dos homens. A gente não discute os direitos sexuais e reprodutivos. A gente não discute o direito de escolha. Então, a escola sem mordaça, para a gente, representa esse grande perigo. E a gente diz que está na luta, né? E essa movimentação e essa mobilização não tem que ser só do segmento, né, educacional da escola. Os movimentos sociais, o movimento feminista de mulheres, de capoeira, de religião, tem que estar junto. Tem que estar junto, porque o ataque é para todos e para todas. E as implicações nas nossas vidas. Fico por aqui. Terlúcia traz algo na fala dela, né, que é a questão da defesa à vida das mulheres, né? É isso que se defende o tempo inteiro. E o tempo inteiro a discussão é colocada de forma enviesada, né? De forma muito pelo contrário, como se fosse defendido a morte. E, na verdade, é a defesa da vida que se faz o tempo inteiro. E aí eu queria registrar a presença de Socorro Nascimento, do Centro de Educação. Seja muito bem-vinda.
E agora, professor Roberto Rondon, é isso? Ele é do Cordel, da UFPB, o movimento. Boa tarde a todos e todas. Queria começar parabenizando a vereadora Sandra pela iniciativa, pela coragem, não é, de propor num momento como esse, não é? Com certeza deve estar abrindo mão de uma série de compromissos, né, eleitorais para estar aqui hoje, né? Então acho que mas mostra, por outro lado, o compromisso com a educação e com as causas que estão sendo discutidas aqui. Acho que isso é muito importante, ou seja, abrindo mão de alguns interesses particulares né, para estar aqui discutindo esse tema tão importante. Então, realmente tem que ser enaltecida essa iniciativa e essa presença. Obviamente que temos que dizer fora Temer, temos que dizer fora todos os deputados e senadores paraibanos que apoiaram o golpe, não é? Que estão desfilando por aí, pela cidade, nesse momento. É bom que lembremos disso. Mas, se a coisa se esgotasse por aí, seria muito simples e muito fácil. Ou seja, eu gosto muito de lembrar sempre que a gente, às vezes, trabalha na lógica do desenho animado, né? Existe um grupo de gênios do mal conspirando contra a humanidade, que bom bastaria a nossa ação para derrotá-los e o mundo estaria salvo. Infelizmente, não é bem assim. Infelizmente, a gente tem um momento muito complicado na sociedade brasileira, de uma cultura sustentada num projeto de um novo modelo econômico, que é uma cultura que a gente pode chamar totalitária ou, para ser bem otimista, pré-fascista, que está espalhada nos corações e nas mentes das pessoas comuns. Então, quando as pessoas que me antecederam disseram, bom, o número absurdo de violências contra as mulheres no nosso Estado é praticado cotidianamente por homens comuns, não é? Que estão compartilhando essa cultura que nós vemos consolidada em projetos como a Escola Sem Partido, e, por isso, ele tem o apoio de tanta gente. Por isso que a reforma do ensino médio vem por medida provisória e vem com uma série de pessoas já na mídia, nas redes sociais, com matérias, reportagens, entrevistas, defendendo e mostrando, não, mas ele é ruim, mas não, né, tem coisas boas, é importante, enfim. O mal tem seus defensores. E isso é o que temos que enfrentar. Ou seja, portanto, não se trata apenas de enfrentar A, B ou C, ou o projeto A, B ou C, mas se trata muito mais, e por isso que é muito mais difícil, toda essa cultura espalhada por essa sociedade autoritária que nós vivemos. Eu gosto sempre de lembrar que vivemos num país que, dos seus 516 anos, teve 50 anos apenas, completou agora 50 anos apenas de democracia formal. Mesmo assim, nesse processo, a gente teve um presidente se suicidando, 3 caçados, e um que renunciou. Os outros 466 anos vivemos sob regime de exceção, impérios, colônias, ditaduras das mais diferentes formas. Portanto, falar em democracia no Brasil é algo ainda muito como um sonho a ser construído. Que estava, de fato, mais uma vez, e nós que somos um pouco mais antigos, né, aqui nesse planeta, não é? Acreditamos que, pelo menos desde os anos 80, a gente estava, agora vamos construir, né, de uma vez por todas, esse país democrático. Fizemos a Constituição de 88, né, que está sendo rasgada todos os dias, né? Cada PEC dessa, cada medida provisória dessa é um pedacinho dessa Constituição cidadã, né, que nós tanto gostamos de lembrar, que está sendo rasgada. Então, é um projeto de sociedade que cada projeto desse, não só na educação, vai sendo rasgado. É um sonho de algumas gerações, daqueles que lutaram contra a última ditadura, né,
daqueles que ajudaram a construir ou começaram a sonhar com a construção de uma sociedade democrática, que estão sendo rasgados nesse momento. Portanto, o projeto Escola Sem Partido, portanto, essa reforma do ensino médio, já que hoje a nossa pauta é educação, são capítulos, são sintomas, né, desse processo muito mais amplo, né, de uma sociedade autoritária, né, na qual nós vivemos. Deixa o professor concluir, por favor. Eu vou concluir. Uma sociedade que líderes religiosos, né, é só você abrir as redes sociais, os YouTubes da vida, pregam ódio, não é, contra grupos, né, específicos na sociedade, né, dizendo claramente aos seus fiéis o que devem ou não fazer, a quem devemos destruir, né, os termos que eles usam, né. Então, nessa sociedade, só nos cabe o enfrentamento, e é com isso que eu queria concluir. As pessoas que não estão contaminadas por essa peste emocional, como diziam alguns autores que eu gosto muito, né, tem que se reagir a isso. E eu acho que os sinais estão dados também por outro lado. Acho que os estudantes do ensino médio nos deram uma grande lição no final do ano passado, por todo o Brasil, e já estão nas ruas de novo, né, tomando protagonismo, e eu acho que isso é importante. Acho que o movimento social, que durante muito tempo, por vários motivos, esteve parado, esteve, né, em ritmo lento, acreditando que também seria possível construir pela via institucional um outro país, acho que agora tem que voltar para as ruas de maneira muito forte, já tem voltado, né? E acho que cada um de nós tem que fazer esse enfrentamento aqui no parlamento, claro, mas também, como eu digo sempre, no seu boteco, na sua igreja, na sua escola, né, na rua, na academia, sei lá, onde vocês, no shopping, né, qualquer no parque, onde vocês estiverem, onde nós estivermos. Esse enfrentamento é cotidiano. Infelizmente, é cansativo, é doloroso, mas não há outro caminho, porque, senão, eles e elas, do outro lado, vão vencer, né, e vão impor uma sociedade, né, como já lembraram aqui, né, terrível para a maioria do povo brasileiro, sem que esse povo perceba o que está acontecendo, né. Penso que é hora, e para nós que somos da escola, eu queria concluir com isso, cabe lembrar as lições de outras lutas, né, de enfrentamento, não é? E de dizer muito claramente que tudo bem, a gente vai tentar resistir no Congresso Nacional, a gente vai tentar resistir no Senado, não é? Mas é no chão de cada escola, é no chão da universidade que a gente não vai deixar esse processo ser efetivado. E aí depende, porque, no fundo, é isso. Quer dizer, por mais que o governo A, B ou C estabeleça a lei, por mais que as secretarias estaduais de educação a apliquem, quem vai fazer esse projeto ser aplicado ou não somos nós, professores e estudantes. E é isso que está colocado para nós, né? É essa a hora da desobediência civil, que é um conceito que tem que ser lembrado muito nesse momento, né? Nós, e o compromisso de cada um de nós aqui, nós não aplicaremos esse plano, nós não aplicaremos e não respeitaremos esse projeto, se ele vier, de fato, a ser aprovado. Há uma batalha a ser travada ainda, mas, caso isso ocorra, nós não o cumpriremos. Nós não, acho que esse é o compromisso inicial que a gente tem que travar aqui. Faremos as lutas, mas, se perdermos nesse espaço tão corrompido como esse Congresso Nacional, nós não efetivaremos ele na prática. Quando a gente escuta isso, né, a gente lembra do processo de discussão da redução, né, da maioridade penal, felizmente. E aí o juiz disse que ele não aplicaria jamais. Então, se tem essa desobediência, a gente consegue recuar, né? Se não for no campo da institucionalidade, a gente vai para o campo da luta, que é de onde a gente nunca deve sair. Ângelo Soares, minha querida amiga e professora da UFPB, é sua vez ali. De Patos, viu? Lá de nós. Sertaneja.
Bom, minha gente, boa tarde a todos e todas. Parabenizar a Sandra, que Terlúcia disse que ela movimenta essa casa, mas, na realidade, ela movimenta todo lugar onde ela chega, né? Eu conheço Sandra de longas datas e sei do compromisso dela e da coragem por lutar. Então, é uma honra estar aqui nessa tarde para a gente conversar um pouco sobre isso e expressar a minha felicidade. Assim, embora a gente esteja discutindo uma questão tão complicada, mas a minha felicidade se dá no sentido de encontrar pessoas dispostas a não somente discutir, mas a lutar, como Rondon convida, né, no final da fala dele. Então, na realidade, a gente precisa, né, além dessa reflexão, de uma luta que vai, nesse momento, nessas instâncias, mas que pode chegar, de fato, a ser travada dentro da sala de aula através dessa desobediência que você também coloca, Rondon. Então, eu me inquieto, né, como mulher, como mãe, como professora, como cidadã, demasiadamente com essa ideia dessa escola sem partido. E aí vocês já abordaram sobre diversos prismas, né, esse projeto, mas eu queria chamar a atenção para um aspecto que me incomoda demais, além dele como um todo, mas tem um aspecto que é a forma como ele está sendo implementado. Ele, por sua essência, é um projeto violento, né, ele violenta direitos. Se a gente observa o que ele prega como o que o professor não pode, e a gente vê que isso é completamente contrário ao que a Constituição diz. Então, ele é, na sua essência, um projeto violento, e ele está se implantando de um modo muito violento. Quando a gente entra, né, no site da Escola Sem Partido, quando a gente entra no Facebook, quando a gente vê a forma como eles estão, aí sim, difundindo a ideologia deles, é uma forma muito violenta. Eles colocam, né, as pessoas contra, eles colocam 3 segmentos praticamente um contra o outro, né? Aluno, professor e pais. Então, é como se nós não tivéssemos mais os mesmos objetivos, né? É como se nós estivéssemos ali como inimigos dos pais e inimigos das crianças, dos adolescentes. E assim a gente tem a sala de aula não mais como um espaço de construção, mas como um espaço, de fato, de batalha, né? De batalha e onde, de fato, os papéis estão estabelecidos, né? De um lado, você tem alguém que vai, se esse projeto chegar a ser implantado, né, como já está em alguns lugares, alguém que vai ser o transgressor, né? E os outros 2 atores, um de modo mais inocente e o outro nem tanto. Então, e aí me preocupa bastante, né, a gente pensar o seguinte: um projeto violento que tolhe, né, a nossa capacidade de diálogo. E aí a gente já faz a seguinte avaliação. Como Rondon bem coloca, a gente vive uma democracia ainda muito jovem, né? Uma democracia em processo de consolidação. E se, num processo de democracia em consolidação, a gente enxerga hoje tantas aberrações como a gente enxerga, né? Tantas atrocidades e arbitrariedades possíveis, como os golpes, os diversos tipos de golpes que a gente tem visto, e essa democracia, mesmo jovem, ela tinha espaço para diálogo. Imagina numa democracia onde você não tem mais espaço para expressar e para discutir criticamente os problemas dessa sociedade dentro de um espaço importante como é o espaço da escola. Então, eu não consigo, ou consigo, né? Certamente a gente consegue fazer uma imagem do que pode acontecer, de fato, com um projeto dessa natureza na nossa sociedade. Então, finalmente, assim, a minha fala, eu não vou me alongar, né? Gostaria de dizer que é importante que a gente, como o Rondon coloca, que a gente consiga unir forças para travar, de fato, essa luta. Eu ainda fico, aí me preocupa, por outro lado, eles têm uma capacidade tão grande de chegar junto da população, né, com as propostas deles, e a gente ainda não tem a mesma força para chegar junto, para contrapor essas propostas. Então, isso me preocupa, e a gente precisa encontrar muito mais rapidamente meios para fazê-lo. Por último, finalizo, né, dizendo não a esse projeto de governo que hoje se encontra instaurado em nosso país, mas que não foi um projeto escolhido pelas urnas, e simbolizo esse meu não a esse projeto de governo através do meu constante fora Temer. E costumo dizer, e eu dizia ali quando Rondon voltou para a cadeira dele, né, não vou temer. Né, não vou temer em todos os sentidos. Né, a gente não pode temer se curvando nem a essa ideologia, sim, porque o que eles fazem é ideológico, né, dessa escola sem partido, e nem a todas as outras formas de sucateamento da nossa democracia que esse governo está pleiteando. Então, muito obrigada pelo espaço para a gente
refletir e também procurar em cada um dos nossos espaços, seja na universidade, seja nessa casa, seja nas escolas, seja em aqueles que estão em formação, enfrentar de maneira ainda mais efetiva essas propostas. Boa tarde. Professora Elisângela, né, do Departamento do Serviço Social. E ninguém na plateia se inscreveu, né? A gente queria chamar... Da plateia, da mesa ainda tem 2 falas. Falei que ninguém... Malu está escrevendo, viu? Vão lá, meninas. Pode, lógico. O cerimonial disse a mim que ninguém tinha se inscrito. Eu vi, Robson. Por isso que eu falei, você saber que pode. Conceição, né? Companheira Aparecida, né? Senhora Conceição Aparecida Vieira. Não, não é tudo, não. Eu troquei, Jeane. E eu, Conceição, como assim? Tá achando estranho, né? Mas é tanto que eu li, eu olhei para a pessoa. Jeane, né? Eu tive a honra de ser contemporânea dela e agora fica à vontade aí. Boa tarde, todo mundo. Eu também queria saudar a mesa, no nome de Sandra, que é uma parceira, né, de bastante tempo, como ela mesma já falou. Eu acho que esse é um espaço muito importante. A Câmara Municipal de Vereadores e Vereadoras de João Pessoa abrir um espaço como esse, num momento frágil politicamente, um momento onde a gente vive perda de direitos humanos, né? Nos últimos 10 anos, eu trabalhei na formulação e na implementação de diversas políticas públicas no Ministério da Saúde e no Ministério da Educação, políticas essas que trabalham, então, com os temas de gênero e de sexualidade. A gente vem, desde 97, com os parâmetros curriculares nacionais, ganhando espaço e força nos currículos das escolas para trabalhar com questões de direitos humanos, várias delas, e especialmente gênero e sexualidade. Em 2003, a gente teve um projeto chamado Projeto Saúde e Prevenção nas Escolas. Em 2007, o Saúde e Prevenção nas Escolas ele se transforma em Programa Saúde na Escola. E, por meio dessas políticas públicas, do Programa Brasil Sem Homofobia, os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres, todos eles com inserção de questões de gênero, sexualidade e direitos humanos no âmbito dos currículos. Trabalhamos esses anos todos na formação de professores e professoras para atuarem com esses temas nas escolas e no âmbito da universidade também, e acho que a gente precisa fortalecer essa discussão no âmbito da universidade. O Escola Sem Partido e toda essa discussão que vem suprimindo, né, os nossos direitos, vem interferindo naquilo que é da autonomia da escola e do trabalho de professores e professoras, que vem ganhando força, não nos esqueçamos, né, desde 2010, quando a gente teve um veto ao famoso kit gay, que, na verdade, era um kit anti-homofobia, onde a gente trabalhou diversas questões que falavam de violência, que falavam contra a violência contra LGBTs, e, na verdade, se deturpa esse kit, que era um kit de homofobia, intitulando ele de kit gay, e aí, como kit gay, ele vai ser vetado, e aí, desde então, a gente tem vai cerceando, então, essas políticas de âmbito nacional. Essa fragilidade, ela ganha força com esse projeto de lei do Escola Sem Partido, e, como a professora Eulina já falou, há uma confusão conceitual em relação ao que seria gênero, o que seria sexualidade. E não falar desses temas nas escolas, na verdade, falar de uma ideologia que é contrária a tudo isso, na verdade, tem efeitos muito nocivos para todos e todas nós. Um deles é a violência, que já foi falada, mas não nos esqueçamos, né? A gente teve aumento desde 2010 de infecção por HIV entre jovens no Brasil. Isso não é coincidência que é na mesma época quando a gente para de falar de sexualidade nas escolas. A gente teve um aumento também da incidência de gravidezes entre adolescentes e jovens. Esse é um outro efeito da gente não falar sobre sexualidade nas escolas. Então, a gente para de falar de gênero e sexualidade, a gente deixa de falar das diferentes formas de ser jovem, a gente deixa de falar das diferentes formas de viver as famílias, a gente deixa de falar nas diversidades religiosas, étnicas, culturais. A gente perde espaço no campo dos direitos humanos como um todo. A gente não está deixando só de falar de gênero ou de sexualidade e de vida
vida LGBT, a gente está falando de um cerceamento de direitos humanos como um todo, e a gente não pode permitir que isso aconteça. A escola é um espaço de valorização das diferenças de todos os tipos, e é um espaço de valorização das singularidades e das diversas formas de expressão de vida nesse mundo. Então, acho que a gente, nos espaços políticos, e aí concordando com o professor Rondon, a gente, em todos os espaços de atuação, a gente precisa falar desses temas. Na universidade, a gente precisa fortalecer ainda mais. Eu terminei o semestre passado com 2 alunas me procurando no corredor e dizendo: professora, você faz apologia à ideologia de gênero nas suas aulas. E eu disse para elas, naquele momento, e repeti numa aula, dizendo assim: enquanto eu abrir o jornal e ler dados de violência contra as mulheres, dados de violência contra a LGBT, enfim, dados de gravidez não planejadas, dados de aborto, de mulheres que morrem em decorrência de aborto, e aborto nesse país tem cor, tem raça, tem classe social. Então, enquanto eu continuar lendo essas coisas, quando eu abrir os jornais, eu vou falar de gênero no meu trabalho, sim, porque eu não concebo a gente pensar em educação sem pensar em gênero e sem pensar em sexualidade. Então, por outro lado, otimista que sou, compreendo que, ganhando força com a ONU Mulheres, com a Unesco e com todas essas organizações da ONU que apoiam o nosso trabalho com gênero e sexualidade, mas também tem uma outra coisa. Eu entendo que, na medida em que tentam cercear a nossa fala, é onde a gente ganha mais resistência, né? E aí eu lembro Foucault, que vai dizer que onde há poder, há resistência. A gente tem resistido. Eu tenho sido demandada por alunas e alunos toda hora para estudar gênero nos TCCs, para participar de grupos de estudo sobre gênero e sexualidade. No projeto de PIBI, que teve 84 inscritos para discutir escola sem partido, para discutir gênero. Então, eu estou entendendo que a gente está reagindo. Esse aqui é um espaço de reação, né? Então, é isso. Para a gente pensar que não falar nesses temas, na verdade, é não falar das diversas formas de expressão no mundo, né? Das diversas formas de humanidade, de ser humano, de ser gente. E a gente não pode perder essa capacidade, né? Então, é isso. Acho que é um espaço super importante esse aqui. Sandra, parabenizo a tua iniciativa. E é isso, gente. Acho que a gente precisa manter esse debate, precisa resistir. Primeiro, resistir junto às nossas instâncias legislativas para que essas PLs elas não passem, né, para que a grande PL, a nacional, não passe, mas também nos nossos microespaços, né, nas nossas aulas, nas nossas igrejas, nas mesas de bar, nas associações comunitárias, enfim, nos lugares todos onde a gente se insere, inclusive nas nossas famílias. Boa. Eu queria Conceição, né, Aparecida, estudante de pedagogia da UFPB. E depois Malu Farias, do Roger. Capoeirista, mulher negra, feminista e linda, pronto. Oi, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu quero cumprimentar a vereadora. Muito obrigada pela oportunidade. O professor Suami, todos os professores presentes. E cumprimentar meus companheiros aqui de luta, de universidade. Né? Aí eu trouxe aqui um textinho bem pequenininho. Eu vou ler. Nossa luta só cessará quando conquistarmos a nossa liberdade. É uma frase de Arcelina Moschel, uma mulher lutadora, né? Eu vou citar também Paulo Freire, né? Quando ele fala: a democracia, que antes de ser forma política é forma de vida, se caracteriza, sobretudo, por forte dose de transitividade, de consciência no comportamento do homem. Transitividade que não nasce e nem se desenvolve, a não ser dentro de certas condições em que o homem seja lançado ao debate, ao exame de seus problemas e dos problemas comuns em que o homem participa. Isso quer dizer, a democracia ela não é algo fechado, ela é movimento. Então, por isso que a gente está nesses 50 anos que o professor ressalta, o professor Rondon, e a gente tem o tempo todo esses embates, né, entre classes diferentes para conquistar que democracia a gente vai querer, né? E aí, nessa condição, para o alcance de uma democracia, que não se configura estática, perpassa o campo dos saberes e o âmbito escolar. É a escola lugar de encontro de saberes e de transformações. Ao longo de sua existência, ela é tratada de maneira secundária, né?
toda a existência da escola no Brasil, ela sempre é deixada para depois. Primeiro excluir os escravos, depois as mulheres, né? E essas exclusões vêm acontecendo. De 20 anos para cá, com a LDB, que a gente consegue verificar na história essa maior inserção da educação, né? Como prevê a nossa Constituição, como direito de todas as pessoas, né? Como um direito social, né? E, na atualidade que vivemos, né, ela está contrária a esses direitos da Constituição. Nós estamos sofrendo ataques absurdos, né, com a finalidade de um desmonte, e esse desmonte é de forma intencional. Para quê? Para desqualificar, para desmoralizar a educação e fragilizar para privatizar. Porque, quando lá, em 2001, Michael Apple fala sobre a questão da reformulação de currículos nos Estados Unidos, e ele fala dessas questões que era mercantilista mesmo, algo está acontecendo no Brasil, né? Já vem acontecendo no Brasil. Esse debate da BNCC, da Base Nacional Comum, né? Agora, esse desmonte, né? Essas reformulações continuamente, né? De retirada de direitos, retirada de essa PEC, né, que ela retira algumas componentes curriculares do ensino médio. Isso que acontece. Quem vai ganhar com isso, né? A pergunta é essa: quem vai ganhar com isso, né? Então, assim, aí a gente se depara com essa situação, a reformulação do ensino médio através da medida provisória 746, né? Agora, o projeto de lei, que eu encontrei outro de escola sem partido, 193 de 2016, que é mais atual. Eles ferem diretamente os princípios da educação que é presente na LDB, a Lei Maior da Educação, que, no artigo 3º, ele prega o seguinte, o artigo 3º da LDB: igualdade de condições de acesso e permanência na escola, né? Liberdade de aprender e ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, né? Respeito, liberdade e apreço à tolerância, valorização do profissional de educação, garantia de padrão de qualidade, né? Considerações com a diversidade étnico-racial. Então, assim, diante disso, né, a gente vê que esses projetos ele vem desqualificando, ele vem ferindo a LDB sem consideração, né? E a pergunta é que nós, estudantes, devemos fazer: como esse governo vai minimamente garantir esses princípios diante dessas medidas provisórias, diante da escola sem partido, da PEC 241, da PLP 257, né, que ela extingue direitos, né, já adquiridos e direitos trabalhistas e tudo mais, né? Então, essas medidas por esse governo ilegítimo, elas não ferem só o ensino médio, elas ferem os trabalhadores da educação, o ensino médio e o ensino superior. Porque, com essas medidas todas, há uma desqualificação, um sucateamento das universidades, né? E isso que acontece. O que assim, atrapalha a vida do estudante do nível superior, que é o nosso caso aqui? Acontece o que está acontecendo, essa questão de esse possível corte de investimento na educação. Pode concluir, viu? Tá. Rapidinho, já estou terminando. Esse corte na educação superior, que está aí batendo na nossa porta, né? Que 2017 já está aí. Então, isso vai provocar o quê? Com que a universidade não consiga manter o seu estado de ensino, pesquisa e extensão, né? Isso quer dizer corte de iniciação científica, corte de ciência sem fronteira, de monitoria, né? Corte principalmente de assistência estudantil. Então, sem permanência, o estudante da universidade não vai permanecer, ele vai evadir. E é isso que acontece. Diante disso, aí configura assim, uma evasão dos estudantes, desqualificando a universidade pública de qualidade e tal. E essa desqualificação, o que acontece? Privatizar. Privatizar é melhor. Tudo que é privatizado é melhor no Brasil, né? Então, é isso que a gente tem que lutar. E, quando a gente chega no âmbito do trabalho, piora, né? Com todas essas medidas, elas vêm justamente suspender concursos, aumentar a contribuição tributária, né, de previdência social, né?
e flexibilizar as leis trabalhistas, horas de trabalho. E é nós que vamos estar no mercado de trabalho daqui 2 anos, né? Daqui 2, 3 anos. E aí, como que a gente vai se encontrar nesse mercado de trabalho se a gente não começar a lutar agora, né? Então, essas questões de luta. Não é o movimento, é os estudantes só. É uma luta tríplice. É estudante, trabalhador, classe de profissionais da educação como um todo, né, que tem que lutar junto contra essas medidas que vêm aí fragmentando e atropelando toda uma construção, né, de lutas de vidas, né? Então, assim, o que faremos diante disso? Só nos resta a luta, tendo como exemplo o movimento estudantil secundarista, eu coloco aqui, né, que acende uma nova chama, né, de resistência. E aí eu trouxe uma frase aqui, eu até li com o professor. A única luta que se perde é aquela que se abandona. Carlos Marighella. Então, assim, se a gente não pode parar de lutar, né? Olha aí. Isso. Agora a gente terminou a mesa, né? E queria convidar a Malu, depois Camila Santos. Ela, exatamente. Esse lugar aqui é bacana, viu, gente? Boa tarde a todos e a todas. Né? Saudar a mesa, em nome da companheira Sandra Marrocos, mulher de luta, como todos nós sabemos, né? E a turma, principalmente a minha de pedagogia, né? Começando a pensar o mundo. E a meu mestre de capoeira, mestre Dário, que me ensinou a arte da capoeira. E eu vou partir desse lugar de fala. Sou contramestre de capoeira. E olhei ontem que os professores falavam muito do site da Escola Sem Partido, e fui olhar um pouco. Mas fui olhar do lugar de aluno. E lá tem dizendo as dicas, quando tem assédio ideológico, como é que nós, alunos, devemos nos comportar para delatar o professor. Primeiro você anota tudo, olha, escuta, percebe quais são as falas e vai anotando. E anota um episódio, outro, depois tu espera ele sair e vai lá e denuncia. Ninguém tem que saber. Para mim, isso é delatar. Eu sou capoeirista. A gente ensina, tem que ter verdade no ensino e na aprendizagem. Eu tenho que olhar para o meu mestre e aprender na vida e na roda de capoeira. A gente ensinando aprende também. A gente ensinando faz bem a alguém. Dessa maneira, é indignante, é frustrante. Sem movimento social, ter ido para a luta tantas vezes na rua, né, Sandra? E hoje, um congresso que não me representa, Temer, que eu não elegi, colocar para mim um projeto de sociedade para os meus filhos, para os meus amigos, para a minha comunidade. É triste estar aqui, num lugar que é de poder, de fala. Estar aqui nesse espaço é poder, não é, professor Soni? É poder. Mas é poder para todos nós, povo. Precisamos entender. Quando a menina nos convidou para sair de lá, para vir para cá, meus companheiros de sala perguntaram, e a gente pode? Precisamos poder. Eu acho que essa é a grande lição da capoeira, que a escola hoje já fechou. Para quem não sabe, um espaço que tinha para capoeirista na escola é o Mais Educação. Esse foi o primeiro a ser cortado. Então, não é só questão de gênero, é questão de recorte, raça, etnia. A mulher que mais morre na comunidade é a mulher negra. Aqui você for ver, a que faz mais aborto e morre é a mulher negra. Quem está hoje ocupando o chão da escola pública são crianças e adolescentes, jovens negros. E com esse espaço de luta que o companheiro Lula, com políticas sociais decentes, que colocou meu povo hoje dentro da universidade, eu tenho meninos da comunidade do Roger, viu, Sandra? Fazendo curso superior. Isso é muito bacana. Então, a gente precisa não aprender a delatar, aprender a ocupar o lugar de fala e dizer, fora Temer, você não foi eleito pelo povo brasileiro. Muito obrigada.
Malu, Um tempinho? diga, mulher. Tem. Deixa eu ver, que aqui é meio complicadinho, sabe? Mas tudo bem. Meu tambor não se cala, não. Minha voz não morre jamais. Meu povo, vamos para a rua, vamos para a luta. Malu me fez lembrar de uma coisa. Minha última experiência profissional foi à frente da política de socioeducação, né? No estado da Paraíba. E aí, quando eu cheguei lá, tinha 279 filhos do povo, né? Negros, negras e pobres, em situação de pobreza. Quando eu saí, 3 anos depois, tinha 720. E, assim, pela primeira vez, 17 adolescentes, não é isso? Está lá conosco. 17 adolescentes privados de liberdade passaram nas universidades públicas desse estado. 3º lugar em ciência da computação no IFPB ano passado. Direito, serviço social, engenharia mecânica. Então, gente, assim, o que falta são oportunidades. E a gente não pode permitir jamais que isso aconteça. E uma outra reflexão, né, que Malu traz na fala dela é a questão que o projeto de sociedade que a gente elegeu não foi esse. Não foi. Esse projeto jamais seria eleito pelo povo brasileiro. E, principalmente, pelo povo nordestino, né? Eu queria chamar a Camila dos Santos. Boa tarde. Deixa eu levantar aqui que eu sou alta. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Camila dos Santos Leite, eu sou acadêmica de pedagogia do 1º período da UFPB. E eu vim trazer a minha indignação diante desses projetos que estão tramitando agora no Senado, né, entre outros lugares. Agora, no 1º período, quando a gente tem contato com a gênese da escola pública, que a gente vê a essência da educação, que, de fato, era a instrução para servir por um viés político, um viés exploratório, e a gente faz uma analogia com esses projetos contemporâneos, a gente chega à conclusão que o que esses projetos querem de verdade é uma sociedade subserviente, e a gente não pode se calar diante disso. E eu acho que uma maneira de sair desse patamar é levar essa discussão, sair de dentro da universidade, sair das paredes políticas e levar assim para uma sociedade maior, como, por exemplo, aqui a gente está discutindo, mas a gente está todo mundo comprometido com essa causa. E tem muita gente que, por uma falta de consciência, está comprometido com a causa oposta. Daí seria interessante trazer um outro viés também para a discussão, para acrescentar o ideal, né? Então, é isso. Só para terminar, eu queria ler uma poesia aqui que eu acho bem importante, que conscientiza bastante em relação... queria parabenizar também a vereadora Socorro e dizer que é louvável... Sandra Marrocos. Desculpa, porque... Mulher, relaxa. Sim, é louvável que você... faça esse convite, né, de trazer a gente para cá, para a gente tomar mesmo posse e ter vontade, ainda que de forma muito tímida ainda e nervosa, mas a gente tem dentro de nós os nossos ideais, e eu acredito que o papel fundamental da educação é o de transformação da realidade social da pessoa. E a educação não pode ser usada como um viés político, tão somente para um ideal de uma minoria. Não. Aí eu vou ler aqui. É o Analfabeto Político, de Bertolt Brecht. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, não participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato, do remédio, dependendo das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que, da sua ignorância, nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Sejamos conscientes e vamos tomar posse dos nossos direitos sempre.
Boa tarde, obrigada. Olha aí, Camila. Olha, esse primeiro período de pedagogia promete, viu, gente? Promete, só coisa boa. Olha só, a gente tem um tempo para acabar e Felipe Batinga, ele se inscreveu. Só queria pedir uma coisa, na fala de Robson, quem quiser falar, se inscreva que a gente vai encerrar as inscrições, tá bom? Robson, depois você, Felipe. Agora é Robson. Próximo é você. Boa tarde. Primeiramente, fora Temer, é o nosso mantra diário. Para mim é uma honra estar aqui. Sempre que eu sou convidado a participar das audiências públicas em favor da democracia, em favor do povo, eu venho, seja aqui na Câmara, seja na Assembleia, mas é sempre bom nós participarmos e ocuparmos todos os espaços. Não é? É pela falta de ocupação dos espaços que as forças opressoras estão crescendo assustadoramente. E é contra elas que nós temos que lutar. Eu falo aqui para vocês agora, mas eu sei que o pessoal está assistindo a gente pela TV Câmara também, e é bom falar para essas pessoas também, que a gente está bastante preocupado com essa questão da escola sem partido, que é a escola da mordaça, na verdade, né? Que não existe esse negócio de escola sem partido, não tem partido dentro de escola. Eles criaram esse nome para ganhar adesão popular, para confundir a opinião pública. Essa é que é a verdade. Mas, na verdade, é a lei da escola da mordaça. Né? Uma lei que, segundo eles, é a favor da escola plural, é a favor da escola sem doutrinação, é a favor da escola desesquerdarizada, que inventaram esse termo agora, que tudo isso é ilusão. Tudo isso é ilusão. Eu tenho 40 anos de idade, eu nunca entrei numa sala de aula, seja escola pública ou privada, e na faculdade onde eu estou agora na UFPB, e eu nunca vi um professor querer me convencer de nada, nem querer me doutrinar. Sou da esquerda, sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, e nunca ninguém me pegou pelo braço e disse, vamos lá, eu fui porque eu quis, eu fui porque a minha ideologia, porque eu me identifico pela causa. Não existe essa de doutrinação, não. Doutrinação é o que estão querendo fazer agora, misturar Estado com religião, que nós sabemos que o Estado deve ser laico para todas as religiões, e me assusta essa crescente onda opressora. Eles falam de doutrinação nas escolas, mas o que eu vi recentemente em postagens no Facebook, alunos batendo continência, escrevendo Bolsonaro no quadro e fazendo reverência a esse cidadão que, na minha opinião, não merece respeito nenhum mesmo. Ninguém vem me pedir respeito para o Bolsonaro porque ele não merece. Essa é que é a verdade, eu digo na cara dele e de quem for defensor dele, certo? Essa é a verdade. Tentaram trazer para cá o senador Magno Malta, que é um dos idealizadores do negócio de escola sem partido, né? Mas eu quero deixar antemão que, se for para debater, trazer o contraditório, eu venho, nós viremos, todos virão, para trazer o debate sadio, claro, obviamente, para fazer a oposição e mostrar para a sociedade o quão doente é esse projeto da escola da mordaça, que é a escola sem partido, que nós precisamos combater veementemente para evitar que professores sejam criminalizados, marginalizados, que alunos sejam transformados em X9 dentro da sala de aula para delatar um crime que não existe. Apenas para favorecer uma ideologia dominante, opressora, conservadora, que vê apenas um lado e tenta criminalizar a esquerda. Essa é a verdade. E eu tenho aprendido muito nesses últimos anos nessa militância. Recentemente eu estava no protesto agora da semana passada, que parou parte da cidade e tal, queimou pneus lá na frente de uma certa empresa, e vieram me perguntar se eu achava que estava certo. E eu, com toda a minha convicção, disse, eu estou certo, porque eu sei o que o povo quer. Eu sei o que a sociedade quer, e eu faço parte da sociedade. Eu não sou um representante eleito para nada. Eu sou apenas um cidadão comum que está fazendo uso do seu direito, a convite aqui da parlamentar, da Sandra Marrocos, como qualquer outro parlamentar convida aqui, se for para debater democraticamente algo de interesse comum, tanto eu quanto qualquer pessoa pode vir. O espaço é do povo. Isso aqui é a casa do povo. Não há nada mais legítimo do que estar aqui para exercer a cidadania. Essa é que é a verdade. E que nós
temos que aprender isso aí. Fiscalizar, nós temos que fiscalizar, não é professor em sala de aula, não. É vereador na Câmara que tenta colocar na cabeça do povo uma lei fajuta e esdrúxula como essa. Essa é que é a verdade. Quero agradecer a todo mundo aí, agradecer a Sandra. Sandra, quantas vezes você convidar, tanto a mim quanto qualquer outra pessoa, eu estarei aqui para debater, para fazer parte, para somar. Porque eu não estou defendendo só o meu lado, não. Eu estou defendendo tanto o lado que eu prego, quanto aquele que está equivocado e pregando erroneamente o outro lado. Porque eu sei que isso vai ser maléfico para todo mundo. Para todo mundo. E quando acordarem, infelizmente, vai ser tarde demais. Tá? Muito obrigado e uma boa tarde a todos. E fora Temer! Felipe Batinga é a última pessoa inscrita. Boa tarde, cumprimentos à mesa, professores, educadores que têm uma história com a nossa formação. Eu sou da periferia de Campina Grande, Zona Norte, bairro do Jeremias, para a capital do estado da Paraíba, João Pessoa. Eu não me deparei em nenhum momento da nossa formação educacional, ensino público do ensino médio, na educação de jovens e adultos, com essa, abre aspas, doutrinação marxista, fecho aspas. Do contrário, está faltando professores marxistas. Não há discussão sobre mais-valia, sobre lucro, sobre capital financeiro, sobre produção material, sobre relação do homem com a sua natureza, estranhamento entre nós, as identidades de classe, as divisões de classe, que também se introduz nessa concepção os gêneros e raça, as etnias, as cores. A politização marxista, se estivesse no ensino médio, nós não estaríamos nesse debate. Não estaríamos. É lamentável que nós, enquanto juventude, tenhamos retrocedido tanto, retroagido tanto. E essa escola sem partido, que não é uma despartidarização da escola, é uma despolitização da escola, e a escola em nenhum momento esteve despolitizada. Em seus 450 anos, se dá a presença de uma catequização. Não houve doutrinação marxista em 450 anos, até porque seria anacronismo. Houve doutrinação cristã, doutrinação europeia, eurocêntrica, doutrinação sacerdotal. Temer, a periferia não teme, a periferia teme a polícia. O extermínio das populações já foram citadas aqui, que são minorias, precisa continuar persistentemente dizendo que são minorias, porque elas são minorias nos espaços públicos, nos espaços políticos. Elas são maioria populacional. Nós temos uma das maiores populações negras do mundo, é o Brasil. Somos uma África, e não nos pertencemos, não nos reconhecemos, nos embranqueamos, nos eurocentrizamos, nos tornamos alguma coisa qualquer estranhada, objetificada, e que não somos nós mesmos. E a nossa identidade política? A escola sem partido, que não existe partido nas escolas, e devia existir partido nas escolas, devíamos ter disciplina, ao invés de estarmos retroagindo na extinção, mais uma vez, autoritária do ensino de filosofia e do ensino de sociologia, e de outros componentes curriculares que estão vulnerabilizados por esse reacionarismo político-educacional do governo golpista, que é o Temer, e que os seus companheiros estão agora nas ruas dos municípios do país, deveríamos que estar discutindo ciência política dentro do ensino médio. Por que não estudarmos a história dos nossos partidos no Brasil? Nós conhecemos a história dos nossos partidos, a juventude conhece, nossa geração conhece onde é que esses partidos foram criados, como é que eles foram fundamentados, que ideologias políticas estão por trás deles, nós não conhecemos. E querem retirar, querem excluir as possibilidades de reflexões. Querem destruir a possibilidade de que nós nos concebamos, entendermos quem nós somos. A nossa identidade nacional, a nossa identidade da formação desse país. Que país é esse que nós residimos, que nós habitamos? A educação é que pode dar conta dessa pergunta. Se não der conta da resposta, ela é que pode continuamente ser feita essa pergunta.
Então, a escola sem partido, ela tenta despolitizar uma escola que nunca foi despolitizada. A escola nunca deixou de ser política. Ela sempre foi um veículo de privilégio. E nos últimos 13 anos, é preciso dar a César o que é de César, a Lula o que é de Lula, a Dilma o que é de Dilma, a Temer o que é de Temer, aos golpistas, ao que é dos golpistas. Houve um conjunto de ações afirmativas que demarcou a inserção de uma classe popular na universidade, que criou a possibilidade de que nós nos inserimos e nos fazemos inserção nesse contexto do ensino superior, do que é o ensino superior. Não houve até então a criação de uma política nacional de assistência estudantil. E o governo do PT teve essa política nacional de assistência estudantil. Então, para onde nós estamos querendo avançar? Para onde nós estamos querendo progredir? Para onde? Pode concluir, Felipe. Peço desculpa a extensão, mas é um desabafo de um grito que já deveria ter sido dado há muito tempo pela nossa juventude. Esses sem partidos da escola, esse movimento de escola sem partido, eles não comeram da merenda que nós comemos. Eles não estiveram na escola de educação de jovens e adultos que nós estudamos. Eles não identificaram, eles não conheceram, e agora eles querem intervir. Por quê? Porque é uma reação contra a juventude que se mobilizou contra o golpe, contra essa juventude que vai continuar se mobilizando contra esse golpe, que não é só o golpe do Temer, mas inúmeros outros golpes simbólicos e velados que a nossa sociedade vivencia e que eu, desde criança, na periferia de Campina Grande, na Zona Norte, sei o que é ter restrição de direitos. Por nenhum direito a menos, se a minha vida tiver que ser retirada para que a gente possa defender nas ruas, aonde quer que seja, eu estarei e me chamo para a luta. E saber que existe ao nosso redor colegas e estudantes que não são medíocres e educadores que não são medíocres. E aonde eles estiverem, nós temos que estar prontos, atentos, para denunciá-los. Obrigado e uma boa tarde. Olha aí. Olha. Não vão conseguir nunca. Pode ter certeza. Não irão conseguir. Rondon traz na fala dele assim. Para encerrar, né, a gente vai encerrando a sessão. E antes de eu chegar, eu já disse no início que eu estou aqui há 3 meses, né? Antes de eu chegar aqui, foi apresentado o projeto Escola Sem Partido, e ele já ficou lá na Comissão de Constituição e Justiça com a inconstitucionalidade, né? Só que a gente precisa ficar muito atentos e muito atentas, porque nesse momento a democracia representativa em âmbito municipal ele vivencia um momento de escolha, né? E aí é o momento da nossa escolha, porque você só pode reapresentar um projeto a cada 6 meses. No caso, agora, só quando tiver o novo momento de eleição. Esse projeto só pode voltar em janeiro, né? Nessa legislatura ele não volta mais, mas ele pode voltar, e pode voltar fortemente, né? Então, a gente tem... estava dialogando com o Ricardo, antes dele sair, quando eu vivenciei o parlamento nos anos de 2008 a 2012, que foi o primeiro mandato aqui na casa, e aí você, como eu estava muito próxima, e talvez até por isso que eu fiz essa leitura, né? E você percebia que a gente tinha ganho o projeto do Campo Democrático e Popular em nível nacional, na cidade de João Pessoa, com a primeira candidatura do companheiro Ricardo, ele vivia a reeleição. E aí o que é que acontecia? Mas se você pegar em nível nacional, você vivenciava legitimamente as pessoas oriundas do movimento popular assumindo os cargos dentro do governo. Isso é legítimo, não tem nada de ilegítimo. Ilegítimo é não construir novas. Isso é que nos fragiliza. E aí a gente ficou com um olhar muito atento para o executivo. E a gente avançou. A gente teve Secretaria de Direitos Humanos. Me dá uma dor quando eu digo isso. A gente teve Secretaria de Mulheres, né, de Negritude, negros e negras. Isso tudo dentro do viés da institucionalidade do executivo. Mas eu via Rondon fortemente. E aí eu fui derrotada. Não foi Sandra, não. Foi o que ela representava aqui dentro. Isso é lógico.
E aí, e como eu, várias outras pessoas no país, pelo país afora, né? E aí, o que é que eu percebi, assim, fortemente se configurando? Uma onda conservadora, reacionária, usando o nome de Deus da pior forma possível, se organizando e ganhando os parlamentos. Ganhando os parlamentos em nível estadual, em nível municipal e em nível federal. E aí, quando você vivencia o golpe, as pessoas, pela primeira vez, tiveram acesso ao Congresso na sua totalidade. E foi muito assustador. Foi muito assustador o que a gente vivenciou. E até quem não fazia a leitura crítica do que se acontecia, começou a observar. Então, o que eu quero resgatar? A gente ganhou e a gente perdeu. Porque a gente tem que ganhar o executivo, mas a gente precisa ganhar o parlamento. É fundamental que pessoas, e aí, Sandro, tantas outras, precisam estar ocupando os parlamentos. E a gente precisa dar uma olhada séria para quem é que tem chances reais de vitória. Você consegue fazer a leitura, sabe? E aí, eu estava conversando com a Terlúcia agora, ela disse antes de sair, não tem que sentimento, não. Não é sentimento nesse momento, não, é razão. A gente tem que se organizar, olhar, perceber. De uma coisa eu tenho clareza. Faz mais de quase 45 dias que eu não durmo. É de 5 da manhã à meia-noite, todos os dias. A minha parte estou fazendo, entendeu? E aí, o que é que a gente tem que observar? Chegou um momento federal, as pessoas vivenciaram e acharam um horror. Porque foi um horror. Gente, não é mais nem em nome da família. É em nome da família deles. É em nome da família delas. É uma deputada votar em nome da família e aí ressaltar o marido dela e no outro dia ele ser preso por corrupção. Isso é um absurdo. E aí a gente só vai mudar de fato se nesse momento de escolha a gente conseguir de fato fazer as escolhas. E a gente precisa. E aí é uma movimentação muito cuidadosa e no país inteiro. Quando disseram, vai ter uma sessão, eu escutei gente dizer aqui, você vai fazer sessão faltando 3 dias para a eleição? Lógico que eu vou fazer sessão faltando 3 dias para a eleição. Eu vou fazer sessão quantas vezes forem necessárias. Porque se tem uma coisa, você está dentro de um parlamento onde espaços como o mandato que eu represento, ele não é hegemônico aqui dentro. O que a gente representa. Eu sou mulher negra, feminista, mãe, assistente social. É isso. Então, é justamente e oriunda do meio popular. É isso que eu represento. São essas identidades que são representadas aqui dentro. Mas aí você percebe que não é a hegemonia. E a gente precisa, minimamente, da igualdade dentro dos parlamentos, para que a gente recupere o executivo. A gente precisa fazer com que esse país volte a ser governado pelo projeto que o povo brasileiro escolheu, que não é esse que aí está, que corta direito, que reformula, diz para o professor que não precisa mais ter formação para ensinar. E nós, mulheres, fiquem atentas. Daqui a pouco é educação para o lar, que vão querer que a gente aprenda. Vão querer que a gente aprenda a cozinhar e a passar. Eu adoro cozinhar, adoro. É uma das coisas que eu mais gosto. Mas eu sou de onde eu quiser ser. Então, é isso. Eu queria encerrar, dizendo que foi uma honra, foi um prazer. E quantas vezes, enquanto o mandato estiver, nós estaremos de portas abertas para discutir aqui, para fazer encaminhamento, para votar contra, para apresentar projeto contrário, ou seja, para fazer o que é bom, o que é representar a sociedade nas suas mais múltiplas diversidades. Muita gratidão e vamos embora. Um beijo. A gente pode tirar uma foto aqui, todo mundo, que tal? Venham para cá todos. Vem, Malu. Oi, meu amor. Ei, toda vez eu esqueço. Declaro encerrada a presente sessão.